Olá, o que é o Evangelho para você? Quando você escuta essa palavra, o que vem no seu coração? A gente tem conversado em vídeos anteriores que o Evangelho é uma boa notícia, é a boa nova de Deus. E quando Paulo vai definir acerca de Evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 16, que é o capítulo que a gente tem se debruçado, ele vai dizer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente tem conversado um capítulo mesmo que o Evangelho apresenta suas credenciais. A gente tem conversado que o Evangelho também tem os seus pilares. O Evangelho também tem sua origem, sua testificação, a sua essência. E nós conversamos no último vídeo que o Evangelho tem 3 chamados. Está aqui, logo no capítulo 1 de Romanos. E no capítulo 1 de Romanos, nós temos 3 sentimentos que o Evangelho traz para a nossa vida, para aquele que teve um encontro pessoal com Cristo, o Deus do Evangelho, o Deus da boa notícia. E o primeiro sentimento ou convicção é de dívida. Logo no versículo 14, Paulo diz assim: eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu disse dívida e não culpa, tá bom? Paulo, ele tem um sentimento de dívida. Por quê? Porque ele descobriu a vida, ele descobriu a transformação, a libertação, ele descobriu a melhor notícia do mundo. Ele teve um encontro com a vida. Ele teve um encontro com o melhor do céu, com o melhor da terra, com o melhor da vida, com o melhor da igreja. Ele teve um encontro com Cristo que fez desse Cristo o Senhor da vida dele. Queridos, e nós também temos essa dívida para com o mundo. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Se você, alguém da sua família, ou alguém que teve o vírus, o coronavírus na sua vida e recebeu a cura, porque descobriu um antídoto, foi-lhe passado um antídoto. E essa pessoa, se teve contato com esse antídoto, com essa cura, com essa vacina, se ele guardar para si mesmo e vendo o mundo nessa pandemia, se ele guardar, ele está sendo egoísta. É mais ou menos isso que Paulo está querendo nos dizer. Paulo, ele tem a boa notícia, ele tem a cura, ele tem aquilo que pode mudar a vida de uma pessoa, aquilo que pode mudar a vida de um casamento, aquilo que pode transformar a vida daquele que está morto no seu delito e pecado, aquele que está escravo das drogas, aquele que está escravo da pornografia, aquele que está escravo do medo, aquele que está escravo em suas questões da sua vida. Paulo está dizendo: eu preciso proclamar. Eu preciso anunciar. Por quê? Porque eu tenho dívida, eu recebi algo que eu não posso guardar dentro de mim. Eu tenho uma promessa que eu não posso guardar dentro de mim. Eu tenho uma boa nova, no qual eu não posso guardar dentro de mim. E essa dívida gera o segundo sentimento no coração de Paulo, que está logo também no versículo 15 do capítulo 1. Ele vai dizer: de sorte que quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo percebe que tem uma dívida e por conta dessa dívida ele está pronto, ele está disposto, ele está disponível e está em prontidão para agora proclamar esse evangelho da salvação. Esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse evangelho que pode mudar a vida das pessoas. Paulo falou: eu percebo que eu tenho uma dívida e por conta dessa dívida eu estou disponível, estou pronto para proclamar esse evangelho. Eu quero te fazer uma pergunta: você está pronto? Você está disponível? O que te impede de você proclamar o evangelho? O que te impede de você agora, na sua devocional, como eu estou fazendo na minha devocional, botar uma câmera e poder gravar? Não precisa falar bem, não precisa falar bonito, mas falar aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. O que impede você de você daqui a pouco fechar esse vídeo aqui e você compartilhar aquilo que Deus falou com você numa música, aquilo que Deus falou com você num livrinho de devocional, numa leitura devocional, na palavra de Deus ou numa pregação que você viu no YouTube? A gente, com o advento da internet, as questões mudaram. A questão de evangelismo, a gente pode alcançar todo mundo. A gente agora, quando a gente antigamente ia evangelizar, a gente esperava aquele domingo da igreja para a gente poder pegar 100 folhetos e sair na rua ali com um grupo jovem, com a igreja ali, o Ministério de Evangelismo, para a gente poder entregar um folheto aqui e um folheto lá. Hoje não precisa mais disso, não é isso? Não precisa. Você pode pegar a câmera de celular e compartilhar
o evangelho, aquilo que Deus tem ministrado no teu coração. E através do seu vídeo, você pode mudar o destino de pessoas, você pode estar levantando um novo Paulo, sabia? Você pode estar tirando alguém de um suicídio, alguém que estava com medo recobrar o ânimo, enfim, você pode ser instrumento da glória do Senhor. Você não precisa de um pastor mais, você não precisa de um profeta, você não precisa de um seminário teológico, você só precisa agora ter um encontro com Deus, uma devocional, você precisa escutar aquilo que Deus falou e você diz assim, diz o Senhor. Você precisa estar em prontidão para poder proclamar o evangelho da salvação, amém? E o terceiro e último sentimento que Paulo tem é que ele está lá no versículo 16, ele vai dizer assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o primeiro sentimento é dívida, e o segundo é prontidão, e o terceiro é convicção. Paulo não tem vergonha. Paulo, pelo contrário, ele tem convicção do evangelho. Ele diz: eu não tenho vergonha do evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, a gente não precisa ter vergonha de andar na contramão do mundo. A gente não precisa ter vergonha de falar que a gente ama a Deus. A gente não precisa ter vergonha de falar que ama Cristo. A gente não precisa ter vergonha de dizer que o Senhor continua santo, que a palavra de Deus não sofreu atualização, não baixou atualização humanista, ideologista, enfim. A gente não se envergonha do evangelho. A gente pode se envergonhar dos evangélicos. A gente pode se envergonhar do gospel, a gente pode se envergonhar dessas questões, mas daqui não, do evangelho não. A gente não precisa se envergonhar do Cristo, do Filho de Deus vivo. A gente precisa se envergonhar de Deus. Pelo contrário, é um prazer servir a Deus. Pelo contrário, é um prazer amar a Deus. Pelo contrário, é um prazer andar na contramão do mundo. A gente não pode ter vergonha de proclamar aquilo que tem transformado a nossa vida. Pedro disse quando os escribas e fariseus, lá em Atos, não lembro qual capítulo que diz, para ele não falar mais do evangelho, não falar mais de Jesus, ele vai dizer: como eu posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido? Queridos, essa é a verdade do evangelho. A gente não Deus não tem dívida para com o mundo, mas nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós temos dívida para com a sociedade. A sociedade precisa de Jesus. A sociedade precisa do Senhor. Tem pessoas que estão se suicidando hoje. Que em nome de Jesus, se esse vídeo chegar lá, quero dizer para você que Jesus pode mudar a minha vida como mudou a minha vida. Jesus pode mudar a tua história como mudou a minha história. Eu era escravo das drogas, eu era escravo do tráfico, eu era escravo de muita coisa, da prostituição, de tantas coisas. E há 12 anos atrás, Deus mudou a minha vida. E eu não tenho como ter vergonha disso. Eu não tenho como ter vergonha daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida. Eu tenho dívida para com a sociedade. Eu estou disposto a poder anunciar o evangelho. E eu não me envergonho daquilo que Deus fez por mim. Pelo contrário, Ele tem transformado cada dia, de fé em fé, a minha vida. E eu queria deixar essa palavra com você nessa tarde. Se você